É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, né? Realmente muito, muito, muito grande. Cada encontro que a gente tem com cada um de vocês precisa segurar as emoções, né? O coração. Antes de eu começar o tema, eu queria dizer uma coisa, né? Muitas vezes quando vocês abraçam a gente, vocês falam assim, né? Vocês são inspirações para nós, vocês são esperança para nós, né? E eu queria dizer para vocês que é isso que a gente sente em relação a vocês. Vocês são inspiração para nós. Vocês são esperança para nós. Né? Vocês dão sentido à nossa vida, né? Quando a gente vê os GEV, né? Mas o GEV em geral, né? Para nós, a gente comenta sempre, né, os fundadores, com a presidência, e é uma alegria tão grande porque a nossa vida na fazenda, nós que estamos dentro das fazendas, é muito intensa, né? É muito intensa, tem muito trabalho, tem muita coisa, muito atendimento, tem que correr atrás de atender um, atender outro, ver a necessidade de um, a necessidade do outro, e também correr atrás de dinheiro para sustentar a obra, não é fácil, né? Vocês estão vendo aqui as vendas, né? Todo mundo procurando vender uma coisa, vender outra, e realmente, né? Para quê essas vendas? Para tudo, para sustentar a obra, né? Então, a nossa vida interna, ela é muito cheia, né? Ela é muito assim, completa mesmo aqui dentro, né? E, lógico, a gente fez muitas coisas e faz até hoje para fora, né? Mas nós não vivemos fora, nós vivemos dentro. Nós, os fundadores, a presidência, nós vivemos dentro das fazendas, né? Esses dias eu perdi uma sobrinha neta, né? Micaela era autista, né? Ela viveu 35 anos e meio, né? E é totalmente dependente. E no enterro dela, né? No velório, que foi lá na Fazenda Feminina, né? Tinha umas pessoas que diziam assim, nossa, mas que me conhecem, né? Trabalharam na fazenda, agora estão trabalhando fora. Era até uma funcionária da APAI, e a Micaela, minha sobrinha, que faleceu, né? Minha sobrinha neta, ela tinha já 32 anos de APAI. E veio os monitores da APAI. Então, uma das funcionárias da APAI, né? Falou assim, nossa, mas eu não te vejo, não vejo você está morando aqui em Guará? E eu falei, eu moro aqui, mas eu moro na Fazenda da Esperança, né? E realmente, eu não moro fora, na cidade, eu moro dentro da fazenda, né? Quem quer me ver tem que vir na fazenda, né, Ana Paula? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque nós vivemos uma vida interna, né? Nós, todos que vocês estão encontrando aqui, né? Os fundadores, a presidência, Maurício, Ana Paula ainda vive fora, né? Ainda vai no principalmente por isso, porque é responsável do GEV, né? Mas vocês, GEV, vocês que estão os grupos Esperança Viva, cada um de vocês são nós, vocês é a fazenda lá fora, na sociedade, no mundo. Então, assim, é uma alegria que vocês não podem imaginar para a gente, porque se torna completo a vida interna e a vida externa, que são vocês. Entendeu? Então, para nós, é assim uma bênção que não tem palavras para explicar do que é o GEV para nós. A alegria que a gente sente, a realização que a gente sente de ver vocês, né? E quando a gente escuta as experiências, e sabe, não só aqui, né, mas a gente acompanha muito, a gente vê assim, puxa vida, né? Que coisa linda, né? Lá fora, vive desse jeito. Né? A mesma vida, olha a experiência que faz, olha a vida que vive lá fora, olha como contagia as pessoas, né? E daí hoje me pediram para falar, né, sobre o cuidado e a harmonia no GEV e nos membros do GEV, né? Assim, quem convive comigo mais perto, né?
sabe o quanto eu gosto da harmonia, né? Eu gosto demais, é um tema que fala muito forte para mim, a harmonia, né? Eu acho que Deus é perfeita harmonia, né? E Ele fez harmonia em tudo, né? Em tudo, e Ele precisa da harmonia em tudo, Ele precisa de nós para que a expressão de harmonia seja revelada ao mundo através de nós, né? Então eu gosto muito desse tema. E o cuidado, né? Eu sou uma pessoa assim, eu sou a última filha de 29 irmãos, 29 filhos, né? Meus pais tiveram 29 filhos, eu sou a número 29, fui a última. Hoje nós só somos 18 irmãos vivos, né? Eu cresci com 22, agora já perdi 4, somos 18. E assim, nasci numa família muito católica, praticante, muito harmoniosa. Meu pai, ele teve 2 esposas, né? Ele teve a primeira esposa, com quem ele teve 13 filhos, perdeu 3 pequenininhos, ficou viúvo com 10 filhos. Casou com a minha mãe, conheceu a minha mãe 3 meses depois que ficou viúvo, casou com ela, ela assumiu os 10 filhos dele como dela, como mãe, né? E teve mais 16. Perdeu 3 também, crescemos 22 irmãos, e depois assim, por que eu conto isso para vocês? Porque na minha casa não existe a diferença dos filhos da primeira mãe e os filhos da segunda mãe. Minha mãe soube ser mãe dos outros também. E a gente nunca ficou assim. Se você falar para mim, é sua meia irmã, eu vou ficar muito dolorida, né? Porque não existe meia irmã para mim, meio irmão. Existe meu irmão e minha irmã, né? Nós crescemos assim, o pai e a mãe ensinou a gente assim. Então, assim, o cuidado com isso foi muito forte na minha casa. O cuidado que a gente teve que aprender a ter um com o outro para que um não se sinta diminuído ou excluído foi muito forte na minha casa, né? E como meu pai, ele era um líder muito forte, né? Um católico que gostava de viver a palavra e colocava em prática e contava experiência, como a gente faz na fazenda, eu aprendi em casa, foi antes da fazenda, né? Então, meu pai, ele acolhia tudo, né? Agregava as pessoas. Era a casa que era o ponto da comunidade, né? Também os padres da cidade, era ali que chegava. Tudo chegava ali, né? Na minha casa. E assim, a gente aprendeu esse cuidar de todos, sem exceção, né? E o cuidado um com o outro. E meu pai e minha mãe sempre falaram, o cuidado a gente começa em casa, né? Primeiro em casa. Como que você vai cuidar da sua coleguinha na escola, da sua amiga, da vizinha que é sua amiga, que você ama tanto, que brinca com você todo dia, se você não cuida da sua irmã? Se você não cuida do seu irmão, entendeu? Se você não cuida do seu pai, sua mãe, de quem está dentro de casa com você. Então, isso é muito forte na minha vida, dentro da fazenda, né? Se isso não fosse tão forte no coração dos fundadores, a gente não teria passado para a fazenda. Eu tenho certeza que na casa da Iraci, na casa do Nelson, na casa do Frei, foi a mesma coisa, né? Esse cuidado um com o outro. E aqui na fazenda não tinha como nascer as fazendas da esperança, não tinha como nascer esse carisma, se não existisse esse cuidado de um com o outro, entendeu? Porque onde não existe esse cuidado, gente, desagrega, se separa, entendeu? Não se vive a harmonia. Como que vai ter harmonia num grupo GEV ou numa família se não tem o cuidado de um com o outro, né? Quando a Iraci falava aqui hoje de manhã, que ela falou assim, que cada um de nós é diferente, ela falou, olha, eu vivo em comunidade, todos vocês vivem em comunidade, né? A família é uma comunidade, todos nós vivemos em comunidade, né? Mesmo quem vive numa casa sozinho hoje, mas ele trabalha, ele vai na igreja, ele vai no grupo GEV, ele vai onde for, tem comunidade, tem outras pessoas, né? Então, a Iraci falava assim, nós somos tão diferentes, né? Então,
Então, se não tiver esse cuidado um com o outro, como que a gente vai viver? Como que vai viver junto? Né? Se a gente não procura ter esse olhar, né, cuidadoso. Então, eu digo para vocês, é muito importante. Eu podia, assim, contar milhões de experiências para vocês, assim, do que significa esse cuidado, né? Desde cedo, né? A Iraci falou, quando ela faz o café, ela tem que ficar chamando um e outro, tem que recomeçar, né? Mas, assim, ela que prepara todo dia para a gente o café da manhã e o café da noite, o jantar nosso, né? Assim, até o ovo, a Iraci frita o ovo para cada um do jeito que cada um gosta. Se perguntar como é que a Juliana gosta do ovo, ela vai lhe dizer. Como é que a Lucy gosta, como é que a Angelúcia gosta, como é que a Jamaica gosta. Ela sabe como que faz o ovo para cada uma. E cada uma é diferente da outra, sabe? Eu gosto do ovo temperadinho, ela faz o meu temperadinho. E duro, eu detesto ovo mole. E a Juliana gosta do ovo mole, se desmanchando assim, sabe? Ela faz o ovo mole, né? A Angelúcia gosta do ovo cozido, né? A Jamaica gosta do ovo de um outro jeito, ela faz de um outro jeito, né? Aí a Dani vai sempre tomar café com a gente, né? A Dani não gosta de tempero no ovo, ela gosta do ovo assim, simples, só com uma pitadinha de sal. Ela sabe como a Dani gosta, né? Então, assim, isso é o cuidado, entendeu? Tá atenta. Eu, por exemplo, eu cuido do vermelho em casa, né? O vermelho é a parte financeira, né? Vocês podiam dizer assim, é a Luz que fica cheia de dinheiro, eu que tenho que correr atrás do dinheiro. Sou eu que... Todo mundo corre junto, mas eu tenho a missão especial de correr atrás de ter o dinheiro, né? E daí, mas assim, eu tenho também que providenciar o que as minhas companheiras precisam, né? Se é uma roupa, se é um sapato, se é o que precisar, entendeu? Então, procurar ver. Hoje eu divido o vermelho com a Jamaica, que é das Filipinas, estava aqui cantando, vocês viram, né? Então, também ela vai fazer a compra, ela sabe, a Lúcia usa esse shampoo, a Juliana gosta daquele, a Angelúcia é daquele, o sabonete é esse, sabe assim? Mas ter esse cuidado. Aí pode dizer assim, nossa, em casa somos consagradas, né? Então, todo mundo é consagrado, não tem vaidade. Não é verdade. Eu tenho vaidade, nós temos vaidade. E precisamos ter, porque senão vão ficar pessoas que se apresentam aqui para vocês horríveis, né? Eu gosto de ter um cabelo bem cuidado, eu gosto de fazer a unha, eu gosto de me vestir bem, entendeu? Eu gosto de perfume, por exemplo. Agora eu ganhei de presente esses dias do padre Alessandro e do Guilherme, que me deram já adiantado o presente do Dia das Mães. Foram para a África e trouxeram. Eu só uso 2 tipos de perfume, porque eu tenho alergia. Eles trouxeram aquele perfume que eu gosto, né? Então, assim, o cuidado que a gente deve ter um com o outro. E nesse cuidado, a gente vive a palavra concretamente. Porque, primeiro, você não pode julgar, né? O que diz a palavra? Não julgueis para não seres julgados. Com a mesma medida que medirdes, também vós sereis medidos. Jesus disse assim, né? Então, se uma gosta de ovo mole e eu detesto ovo mole, não vou julgar que Juliana gosta do ovo mole. Ela gosta do ovo mole, cru, quase sem... Passa um pouquinho ali, já está bom para ela. O meu não, tem que ser amassado, duro. Se eu ver uma geminha molinha, não quero, entendeu? Agora a Iraci vai ficar me julgando. Por que a Lúcia quer ovo duro? Por que a Juliana quer ovo mole? Entendeu? Se vem o julgamento, não vai vir o cuidado. Entendeu? Uma gosta da calça folgada, a outra gosta da calça apertada. Ela não devia usar folgada. Ela não devia usar essa calça larga. Não, isso é julgamento, né? Não me ajuda a viver a palavra. Se eu quero cuidar, eu vou cuidar do outro do jeito que o outro gosta, não do jeito que eu quero que o outro seja. Entende a diferença? Quando a gente se empenha e tem no coração o desejo de viver, por exemplo, eu estou falando agora, né? O cuidado e a harmonia. Se eu tenho no coração o desejo de viver o cuidado, entendeu? Eu vou me esforçar ao máximo para cuidar do Felipe do jeito que o Felipe gosta de ser cuidado, da Ana Paula do jeito que ela gosta de ser cuidada, entendeu? E isso vai me fazer uma pessoa melhor, vai me fazer crescer, vai me fazer dilatar o coração, não só ser do jeito que eu quero, do jeito que eu acho, né? Então,
só o fato de eu querer viver o cuidado e me esforçar de viver o cuidado, já me faz ser uma pessoa que cresço espiritualmente na minha vida, entendeu? O Maurício chegou aqui na estante, né, e falou para vocês assim, que pediu, né, para que não faça barulho lá atrás, né, para que quando entre nesse salão seja um momento assim, quase como um local sagrado, né? Se eu quero cuidar, entendeu? Eu já vou pensar logo, sim, mas se o Maurício está aqui dizendo isso, é porque precisa ter essa harmonia lá atrás, precisa ter esse cuidado. É gostoso se encontrar, se abraçar, mas na hora do tema atrapalha, entendeu? Atrapalha quem está ouvindo, atrapalha às vezes quem está falando, entendeu? Então, ter esse cuidado. Aí ele falou assim, olha, eu peço para as lojinhas que estão lá atrás não venderem no momento do tema. Aí logo pode vir assim, uma pessoa que escuta isso, vem assim, puxa vida, mas elas querem vender, um está lá com fome, o que que tem lá comprar um negócio? Ah, não vai atrapalhar ir lá olhar, comprar uma coisa lá e tal. Se eu quero viver o cuidado, a harmonia, eu vou dizer, não, mas já pensou, se eu for lá, só eu vou lá, vou comprar uma coisinha, vou falar, o outro também tem direito de fazer, o outro também tem, cada um que está aqui tem. Já pensou se vai 40 pessoas lá comprar na hora do tema aqui? 50 pessoas lá comprar na hora do... Só 50. Vai bagunçar tudo, né? Então a gente deve, com esse propósito de viver o carisma, de viver o cuidado, de viver a harmonia, me faz ir além, entendeu? Me faz pensar além, não só com a minha capacidade estreita de pensar e dizer, o que que tem lá? O que que tem, né? Nossa, encontrou, quer abraçar, entendeu? Não, o cuidado escancara o coração da gente, né? Abre o coração da gente, faz a gente dar outros passos, né? Eu imagino assim, marido e mulher, né? Deve ter muitas oportunidades do cuidado, né? Porque você vai dormir na mesma cama. Aí tem um que ronca e o outro que não ronca. Aí tem um que tem o ouvido super sensível ao barulho. E o outro que não está nem aí, dorme que nem uma pedra. Aí, gente, ou tem o cuidado, o amor ali, ou vai se separar logo no início mesmo. Vai se separar, porque não vai aguentar viver. Entendeu? Mas se eu procuro ter o esforço, né, de alargar meu coração, de falar para o meu inconsciente, não se importa se está roncando, vai dormir logo, tal. Então, olha, eu durmo com a Iraci no mesmo quarto, entendeu? E nós somos opostas, nós duas, somos opostas. Eu gosto de uma coisa, ela gosta de outra, bem diferente, né? Eu gosto de dormir tarde. Minha família, uma família tem problema de cabeça, sabe? Ou familhinha para dormir tarde, nunca vi uma coisa dessa. E eu tenho isso, é hereditário, entendeu? Ela dorme cedo. A gente fala assim que a bateria da Iraci acaba com o sol, né? Solar. O sol vai se embora, a bateria dela vai acabando. Chegou 8 horas da noite, 8h30 da noite, ela está apagando. O pessoal de língua espanhola foi esses dias lá, fazer um jantar lá em casa, aí já viram, né? Vai chegando uma hora que depois ela foi trabalhar comigo no ateliê, porque eu tinha que trabalhar, botar as impressões nas camisetas, né? Ela foi lá dobrar a camiseta. Mas a bateria dela é assim. E eu não. Parece que chegou 8 horas da noite, 10 horas da noite, eu estou turbinada, né? Ontem mesmo, na hora que eu fui tomar banho, secar o cabelo, eu estou com a unha do pé inflamada, que eu fui desinflamar a unha, era 1h30 da manhã, 2 horas da manhã eu fui para a cama, tranquilo, entendeu? Ela não, ela já está dormindo de véia, entendeu? Se a gente não tivesse o desejo de viver esse cuidado e essa harmonia entre nós, como eu e ela iríamos morar na mesma casa? Olha, eu e Iraci moramos na mesma casa, desde que começamos a fazenda, os primeiros 5 meses, nós moramos na mesma casa. 5 meses depois, abrimos a segunda casa e a gente separou, né? Ela foi para uma,
eu fiquei com a triagem, né, Ira? Ou você ficou com a triagem e eu fico com as mais velhas. Depois de quase 5 anos que a gente foi fazer a caseta nossa. Antes a gente morava assim, com as meninas, né? Desde lá, o Centro Feminino a Fazenda Feminina vai fazer 37 anos, esse ano tem 32 anos que a gente convive na mesma casa, né? E, lógico, na casa a gente tem que se dividir nos quartos, né? Então, a gente põe a presidência, Juliana e Angelúcia num quarto, eu e Iraci no outro, a Jamaica e a Sole dormia no outro, entendeu? Para se dividir, né? Se a gente não tivesse esse cuidado, como a gente ia conseguir? Por exemplo, a Juliana e a Angelúcia. A Juliana, mais fortinha, ela ronca, né? E ronca alto. A Angelúcia, graças a Deus, dorme igual uma pedra. Dorme, não escuta o ronco, nada. Eu e a Iraci, ela fala assim, Lúcia, você não quer mudar de quarto? Porque eu ronco e tal. Eu falei, Iraci, depois que eu durmo, eu também não sei se eu ronco ou se eu não ronco, porque eu estou dormindo. Entendeu? Mas eu também não me importo com o ronco dela. Nem é uma coisa assim de se assombrar. Se você perguntar para mim, alguma vez eu deixei de dormir por causa do ronco da Iraci? Nunca. Nunca deixei de dormir por causa do ronco dela. Entendeu? Mas eu tenho certeza que é por causa do amor entre nós. Porque uma tem esse cuidado com a outra. Por exemplo, o meu sono é pesado de manhã cedo, né? Ela tem todo o cuidado, ela acorda bem cedo, né? Dorme cedo, acorda cedo, né? Ela sai do quarto, eu acho que ela sai que nem uma pena, uma pluma, entendeu? Porque eu não acordo quando ela sai do quarto, não vejo o horário que ela sai, entendeu? Então, esse cuidado que tem, eu sei que ela sai na pontinha do pé, porque se ela não faz barulho nenhum, né? Deve sair na pontinha do pé para não me acordar. Por que ela faz isso? Para não me acordar. O cuidado. Agora, se a gente ficasse julgando uma outra, ela querendo que eu deitasse no mesmo horário que ela, eu querendo que ela acordasse no mesmo horário que eu, como que ia ser a nossa vida? Né? Não existe isso. A gente tem que ter o respeito e o cuidado com o jeito do outro. O outro jamais vai ser como eu quero, porque eu sou eu. Ana Paula é Ana Paula, entendeu? Uma é diferente da outra. Deus não fez ninguém igual. A gente tem coisas semelhantes, coisas parecidas, mas igual, ninguém é igual a ninguém. Então, temos que ter consciência disso para nos ajudar a amar melhor, né? Amar melhor, respeitar os limites um do outro, no seu grupo, né? Olha, quando esqueci o nome dele, lá de Formosa, que chegou aqui para contar a experiência. Contou a experiência primeiro, lá de Formosa. Quando ele contou a experiência aqui, que ele disse que ele queria perguntar para Iraci, né, lá da Argentina, o que é que faz, né? Porque tem famílias que só se for puxar na casa, né? Eu não vou porque eu vou no cabeleireiro, eu não vou porque eu vou no supermercado, eu não vou porque eu tenho esse compromisso. O horário do GEV eu não posso por causa disso, né? E ele dizia, o que fazer, né? Então, assim, continuar convidando, né? Continuar convidando, continuar fazendo a sua parte, mas ao mesmo tempo respeitar o limite de cada um. Tinha outra nossa aqui que chegou e falou de uma experiência que ela tem com uma das nossas, né? Que antes era responsável do GEV e agora não é mais, é ela, então ela está chateada, né? Eu conheço outras experiências semelhantes do GEV também. Era o responsável, era o regional, era isso, era aquilo, agora mudou, aí se afastou. Vamos continuar amando esse irmão, essa irmã, entendeu? Mas a vida continua, tem que seguir, tem que ir para frente, né? Então, a gente ter essa desejo no coração da gente, entendeu? De viver o amor, de viver o cuidado, de viver a harmonia, entendeu? Por quê? Principalmente por quê? Porque como é que a gente vai atrair outras pessoas que queiram se recuperar, que queiram mudar de vida a partir do GEV, do encontro, né? Se eu não dou exemplo, eu tenho que dar, né? Agora eu pergunto a vocês, e daí, vocês são perfeitos? Eu sou perfeita? Por acaso, os 4 fundadores são perfeitos?
Ninguém é perfeito. Tem tanta arranca-rabo entre a gente, entre nós 4 fundadores, né? Obrigada. Eu falo assim, que a nossa relação é a vida inteira assim, entre amor e ódio. Não é ódio no sentido da palavra, mas assim, acertos e erros, erros e acertos, briga e recomeço, briga e recomeço. É a vida inteira, né? Assim, graças a Deus, é cada dia menos, entendeu? O Frei costuma dizer assim, por exemplo, de nós 4, né, fundadores, ele fala assim que no início nós éramos que nem um quadrado, né? Girava um pouquinho, caía. Girava outro pouquinho, caía. Girava outro pouquinho, então era difícil de rodar. Mas o tempo, essas quedas, vai aparando as arestas, vai aparando os cantos. E hoje a gente é uma bola que já rola, vai redondo, entendeu? Tem as dificuldades, para num canto, para. Mas e daí? Busca lá a bola no canto e chuta de novo, entendeu? E recomeça. O recomeço é para isso, entendeu? Então, viver o cuidado e a harmonia dentro do GEV, dentro da fazenda, dentro da nossa vida pessoal, é um infinito recomeço. Infinito recomeço. Olha, eu sempre digo assim, que a nossa espiritualidade, né, o carisma da esperança, nasceu do carisma franciscano e do carisma da unidade, de Chiara Lubich, né? E eu sempre falo assim, que uma das coisas mais preciosas que Chiara deixou para nós, para mim particularmente, né? Eu digo que tem espiritualidade inteira da unidade é a minha salvação, né, de vida. Mas tem 2 pontos que para mim é fundamental, entendeu? É ver Jesus no outro, entendeu? Isso me ajuda demais a ter esse cuidado, né? Porque tem pessoas que, nossa senhora, eu tenho um dos meus filhos, né, entre aspas, né? Hoje perguntava ali, é seu neto? É meu neto. É filho da sua filha? Só não é minha filha da barriga, mas é minha filha do coração. Eu tenho mais filhas do que meu pai e minha mãe tiveram, do que qualquer um dos meus irmãos, do que minha família toda, né? Mas, assim, um dos meus filhos, né, ele é um menino que mora lá no bairro da gente, né, ele já é um ex, ficou na fazenda 1 ano também, mas eu acompanho ele desde tinha 9, 10 anos, né, mora lá com a gente, lá no bairro, né, e ultimamente ele recaiu na droga, né, e trabalha perto da gente, mas é filho da Lúcia, porque sempre está do meu lado, né, as meninas até brincam, olha lá os filhos da Lúcia, né, alcoólatra, drogado, é tudo assim, é o Nestor que não sai da cachaça, né, é o Daniel que está recaindo na droga toda hora, né, e vem, eu passo na rua para ir para casa, ele já grita, aí eu vejo, está lá, ou então tem um que eu passo lá no bairro que a gente tem a fazenda, né, passo na rua e as pessoas conhecem a gente, porque a gente mora nesse bairro há 36 anos, né? Então, aí, os que estão no bar com o Nestor, por exemplo, que toma cachaça, já grita para ele, Nestor, a dona Lucy. Aí o Nestor já enfia debaixo das mesas, sai correndo, porque eu falo para ele, se eu lhe pegar bêbado na frente do bar, eu vou lhe dar uma surra, eu vou lhe levar e vou lhe dar uma surra. Então, ele já grita. E esse outro, o Daniel, né? Ele está recaído na droga, ele vem para as pedrinhas esses dias, só que tem que acertar umas coisas de documentação do trabalho, e até agora não pôde vir. Mas ele tem me dado trabalho, meu Deus do céu. Aí eu falo assim, eu estou ficando que nem as mães e os pais que trazem os filhos para a fazenda, codependente. Porque todo dia assim, será que Daniel está vivo hoje? Será que vai chegar hoje? Será que a droga deixou ele chegar? É assim, né? Mas assim, eu contei essa experiência para dizer para vocês, se não fosse ver Jesus nele e recomeçar com alegria, sempre logo e com alegria, eu já tinha mandado ele bem para longe, não apareça na minha frente nunca mais. Não tem pai, não tem mãe, não tem família nenhuma. Um único irmão que tem mora em São Paulo, não quer saber dele, entendeu? Se a nossa casa, né, são as irmãs e as mães dele, né? Se a gente não acolher, quem vai fazer por ele, né? E daí é esse recomeço, recomeçar, ver Jesus, acreditar.
A Iraci falou que o nosso específico do nosso carisma é o acreditar. É acreditar, dar a chance de novo, dar a chance de novo, dar a chance de novo. É isso que a gente vive. E eu digo para vocês, para encerrar, né, que não existe coisa mais linda nesse mundo do que a gente viver num ambiente onde existe esse cuidado. Porque tem harmonia. E a gente tem vontade de ficar, de estar, né? Eu tenho certeza que a maioria de vocês vão para o GEV ou estão aqui hoje porque se sentem cuidados, se sentem acolhidos, cuidados. No GEV eu esvazio, né? No GEV eu pego força, é como se botasse a gasolina para mim continuar. Isso vem do cuidado que a gente tem que ter um com o outro. Não podemos esquecer isso, tá bom? Não podemos esquecer. Mas por causa desse cuidado, eu fiquei de dar 3 recadinhos aqui para vocês. Então, eu falei para vocês no início que é uma luta aqui dentro da fazenda, como é para vocês lá fora, para a gente sobreviver, né? Aí, a minha netinha, a Maria, que é filha da Mônica, que se recuperou faz quase 30 anos, né, e moram lá com a gente, a Maria Luísa faz ginástica. E ela tem campeonato esse mês, agora em maio. Então, ela precisa juntar dinheiro para ir para o campeonato, para ir para... É campeonato que chama, né? É competição, né? E daí, ela ontem fez trufa com a mãe dela, né? As trufas de chocolate, uma delícia, muito gostosa. E ela está vendendo as trufas, a Maria Luísa, está lá no fundo, lá perto da Raquel, a Maria Luísa. Levanta, Maria Luísa. Olha lá, a Maria Luísa tem só 11 anos, gente, mas ela é daquele tamanho, já passou da mãe dela faz tempo. Da avó também. E ela está vendendo as trufas lá. As meninas da escola também. Daí, eu tenho outra coisa para falar. A Juliana já falou para vocês do chaveirinho. Eu soube hoje de manhã que ela falou assim, fez uma propaganda dos chaveiros que elas estão vendendo, que a Lucy faz, é feito lá na marcenaria nossa, que eu trabalho, né? Sou eu que organizo essas coisas. Mas esses chaveiros, que foi feito para o GEV e tudo, está sendo vendido para ajudar a Juliana e a Angelúcia, que é da presidência. Porque agora, aqui no Brasil, a gente dividiu obra social, que é Fazenda da Esperança, e Família da Esperança. Então, as entradas diminuíram ainda mais. E a presidência da Família da Esperança é aquele para-raio, né? Aquelas mães que tudo chega ali para elas, né? E a gente luta com muita dificuldade para conseguir recursos para poder ajudar. Então, esses chaveirinhos entra totalmente para a Juliana e a Angelúcia, para as despesas da presidência feminina. Estamos fazendo uma campanha. Alguém está falando lá? Ah, comprou já. Então, se cada um de vocês adquirir 1 ou 2, entendeu? Já vai ajudar bastante a elas. Se comprar em quantidade, elas diminuem o preço também. Porque quem quer comprar em atacado para revender, elas diminuem um pouco o preço, tá bom? É isso. E eu tenho que fazer propaganda do Ateliê da Esperança, né? Vocês perguntam, tá vendo as roupas que a gente usa, né? A Iraci toda ali, a Ana Paula, né? Mas a gente... Ai, meu celular. É o seu mesmo que eu disse, meu. O ateliê fica lá embaixo, a lojinha do Ateliê da Esperança, que é feito lá embaixo. Então, a gente que confecciona tudo. E esses dias em especial foi feito para o GEV, essas estampas novas, que vocês estão me vendo aqui. Tem várias estampas, né? De passagens de Nossa Senhora, de Jesus, de São Francisco, de vários. Então, eu convido vocês a visitarem lá também. Então, eu sou a garota propaganda também, né, Ana Paula? Muito obrigada e vão para frente. Não percam a nossa meta. Quando a Iraci falou hoje de manhã aqui, vocês lembram o que o bispo perguntou para a Iraci? Se ela queria ser o quê?
Ela queria ser santa. Iraci, você quer ser santa? Ela disse que é. No Evangelho não está escrito: sede santos, como o vosso Pai do céu é santo. Então, todos nós estamos no caminho da santidade, né? Então, não esqueçam que é essa a nossa meta. A nossa meta é ser santo, como o nosso Pai do céu é santo. Então, o cuidado, a harmonia, a vida de família, a luta, todas as lutas que a gente tem entre nós, é para ser santo, é para chegar nesse objetivo. E vale a pena, né?